consideração de tudo na sua vida. Você tá aqui, Leão, num momento que é decisivo, né? Tô me conectando a esses leoninos que percebem que estão numa situação de uma encruzilhada e que a vida precisa de movimento, precisa de mudança, e você agora tem que decidir sem olhar para trás. Olá, Leão! Bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thaís das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à tiragem para Leão. Se você tem o signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em Leão, talvez a leitura seja para você. Lembrando que se trata de uma leitura geral intuitiva, não vai ressoar com todo mundo, portanto, se conecte apenas com aquilo que faz sentido para você nesse momento da sua vida, tá certo? Então vamos lá, 10 cartas para Leão. Lembrando também que no primeiro comentário fixado eu deixo o meu WhatsApp, caso você queira agendar uma consulta particular comigo. Vamos lá. 5 de ouros, carta da preocupação, fundo do deck. E o que vem para Leão nesta mesa? Bom, o que eu vejo aqui, abriu com o Hierofante, mostrando que você está numa encruzilhada. E até por isso existe todo o amparo espiritual, né, na sua retaguarda aqui. A questão é você pensar bem antes de tomar uma decisão, porque o que sai cruzado no seu caminho, a carta da volúpia, ela fala, na verdade, sobre a sua verdadeira vontade. Desculpa, a carta da luxúria essa. O arcano da luxúria. Fala sobre a mulher que coloca a mão no útero da terra. Tem aqui a contraparte espiritual, é um pavão representado. Então, é a fecundação do lado da vontade humana com a vontade divina, né? E a mulher domando todos os seus medos, né? Os seus condicionamentos, aquilo que desvia essa mulher da verdadeira vontade que ela tem na vida. Então, a verdadeira vontade caiu aqui no bloqueio. E por isso eu digo que você está no caminho de uma encruzilhada. Porque talvez até este momento aqui da vida, Leão, você estivesse indo... Sabe a música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar? Então a vida foi te levando. Até que chega um momento que você fala, bom, mas são muitas as portas, para que caminho eu vou agora? Qual porta eu devo abrir? A chave está nas mãos do Hierofante. Mas você deve caminhar e escolher uma das portas, né? A carta da força no seu mental fala sobre você reconhecer nesse momento essas encruzilhadas, né? São várias flechas aqui cruzadas. E para você atravessar esse caminho, tem que ir inteira. Então fala sobre a razão, você ser analítica, realmente entender quais são os prós e contras das suas decisões. E também você tem que levar o seu emocional. Não adianta fazer porque todo mundo faz. Não adianta escolher se não está alinhado com aquilo que o seu coração pede. E no seu inconsciente, a Princesa de Copas, que fala também sobre um lado bastante intuitivo, criativo. Ou seja, temos aqui duas cartas que falam sobre o poder da geração, porque é a carta da luxúria, a mulher com a mão no útero da terra, o que ela colocar aqui dentro será gerado, vai se desenvolver na vida. E a Princesa de Copas, ela também tem, aqui é como se fosse uma cegonha na cabeça, né? A cegonha que traz também esse poder de geração, a tartaruga que traz nas mãos a sabedoria, né? Os peixes, é uma figura que lembra muito a Orixá Iemanjá, né? A mãe de todas as cabeças,
a mãe cujos filhos são peixes. Então aqui fala sobre a geração de tudo na sua vida. Você tá aqui, Leão, num momento que é decisivo, né? Tô me conectando a esses leoninos que percebem que estão numa situação de uma encruzilhada e que a vida precisa de movimento, precisa de mudança, e você agora tem que decidir sem olhar para trás, né? Não pode se arrepender nesse momento da decisão que você vai tomar, né? Existe algo que chegou ao fim, porque o 10 de copas fala do fim da jornada, os cálices repletos aqui de luz, é como se essa fase da sua vida, a etapa que você passou, ela acabou no tempo certo por si só, né? Não tem nada a dever. E agora uma nova etapa se abre, né? Uma etapa que fala bastante sobre o lado material, sobre o trabalho, sobre a geração, a criação, né? O príncipe de ouros é aquele que ara a terra. Então fala sobre preparar o solo para você depositar as sementes, para você plantar. Por isso que é tão importante esse poder de entender o que você está passando, de ver os próximos passos, colocar na balança, como já sai aqui você com o ajustamento. Aqui fala sobre você ter atitude ponderada, colocar os prós e contras da sua decisão. Se você, por exemplo, receber uma proposta de emprego, uma mudança de cidade, uma mudança na carreira, abraçar um novo projeto, tudo isso tem que ser agora colocado na balança. É o que você ganha e o que você perde aceitando esta situação, se lançando ao desafio. Uma coisa é certa, parado você não pode ficar, Leão, porque tem muita coisa, tem muito poder de geração. É muita semente para você semear. Ao seu redor mostra, de novo, como sai a saciedade, aqui sai a completude, sai a conclusão. É como se fosse, você chegou a mais um patamar, você galgou mais uma posição, e aí você se estabeleceu nesse patamar e precisa agora subir mais. Então, é um movimento de ascensão na sua vida aqui. Tanto que a carta da estrela fala do desejo de realizar ainda mais, né? A estrela por si só, ela fala do ideal, que é o céu, versus o real, que é a parte da terra. É buscar a estrela como ideal, trazer para perto de si, concretizá-la na forma de um diamante. Aqui são os dois mundos se conversando. É como eu falei também na carta da força. Você tem que ir inteiro para essa situação, Leão, para esse novo passo da sua vida, porque a razão tem que conversar com a emoção. Você racionalmente tem que ser analítico e emocionalmente tem que estar inteiro, né? Tem que ter essa completude. E a torre fala sobre uma desestruturação. Geralmente o pessoal tem muito medo da torre, falar, porque tudo caiu, é um terremoto que passa na vida. Mas aqui, como saíram as cartas da sociedade e também da conclusão, é como se fosse mesmo o fechamento de um processo e por si só, aquela velha configuração, ela não funciona mais. Então, é no sentido de você reconfigurar algo na sua vida. Tem a preocupação financeira, né? E também de como realizar esse passo a passo, que é o 5 de ouros, que fala sobre uma crise que você passa, tá? Mas não é, uma crise, a crise seria aqui um medo de crescer, o medo de você abraçar algo e depois achar que não vai dar conta. Então, vamos ver o que mais sai aqui para Leão. Mais cartas para Leão. O que é importante ver. O que é importante ver nesse momento para Leão. Aqui é importante você não idealizar demais, tá? A carta da derrota junto com a dor, lado a lado do príncipe, do cavaleiro de copas,
mostra essa questão da desconstrução, como saiu a torre, daqueles ideais, daquilo que é pré-fabricado, sabe? Aqui fala para você ir além, para você desconstruir as ideias prontas. Então, cuidado, se você tem alguma proposta de algum projeto, veja se você quer falar sim, porque faz sentido para você, ou se você não está sendo induzido a aceitar algo porque, todo mundo gostaria de ter esse cargo, todo mundo queria morar nessa cidade e só você que não. Porque aqui mostra, é como se fosse realmente um sonho, como eu falei, pré-fabricado, pré-formatado. E o tarô mostrou, você precisa ser leal à sua verdadeira vontade. Não é satisfazer o ego dos outros. Tem uma questão importante para você olhar aqui, porque sai o reinício, né, depois da torre, que é a carta do louco. Veja se você, não sei se você segue talvez a mesma profissão de alguém da sua família, do seu pai, da sua mãe, mas tem uma questão aqui de sucessão e hierarquia, que tem a rainha de ouros com a princesa de ouros. Então, como eu falei dos sonhos pré-formatados, pré-fabricados, será que você não escolheu uma profissão para agradar o seu pai ou a sua mãe? Será que você não está prosseguindo aí na sua carreira, no próximo passo, na sua vida, ou a questão até mesmo de dar um próximo passo no campo do amor, um relacionamento, por uma pressão ou por uma necessidade de aprovação dos seus pais? É para tudo isso que você tem que olhar, Leão. Lembre-se que o Hierophante está atrás de você com a chave na mão. A primeira carta que saiu. Questões ancestrais. Tem muito peso. Ó, a mãe de novo. A mãe tá pesando na sua aqui. Tô falando com leoninos que sentem o peso das expectativas maternas. Com relação ao dinheiro, de ser uma pessoa próspera, uma pessoa que de repente vai realizar sonhos da família que ficaram pelo caminho. As pessoas estão colocando muita expectativa em cima de você, Leão. O peso da ancestralidade aqui com a carta da morte e a mãe. Tá? Eu vou pedir um aprofundamento nessa questão que já saiu bem claro. Questões da infância. Sua mãe, ela é excessiva. É aquela pessoa que controla demais. Tá? É uma pessoa que tenta... Quando você pensa em fazer algo, ela já decidiu por você. Aqui mostra que isso vem da infância, né? E que você precisa mudar esse padrão. Porque ela por si só, ela não vai regular todo esse apego emocional que ela tem, essa necessidade do controle. Isso é você que vai ter que dar um basta. E para isso você vai ter que amadurecer a ideia, amadurecer também emocionalmente. O que mais? Ó, você se vê sem saída. Tem a vontade de realizar, mas tem muita lealdade. Aqui a gente tá falando de amor cego. Muita lealdade com a sua mãe e um profundo medo de desagradá-la. É um medo assim infantil, mas que existe e de alguma maneira ela alimenta isso porque ela também não te vê como uma pessoa adulta ainda. Medo de desapontar a mãe. Carta do desapontamento. Vem também o pai. Aí começa a quadrilha, né? É uma ciranda. Eu não sei se tem que olhar para isso, né? Me parece aqui que no casamento dos seus pais, a sua mãe substituiu um pouco dessa figura do marido dela, né? Que é o seu pai ou seu padrasto, enfim. Mas substituiu por você, tá? É como se tivesse colocado um homem. Tudo bem, se você for mulher, é só você adaptar a situação. Mas aqui a gente tá falando também de sucessão. De alguma maneira, ela é desapontada com o seu pai. Ela está desapontada, né? Já faz um tempo, alguma coisa nesse casamento não encaixa, mas mesmo assim, você funciona como um adaptador para esta situação.
E aí tem as expectativas, como ela já se decepcionou com seu pai, você não quer decepcioná-la também. Vem muito clara essa questão para mim na mesa. O que mais para Leão? Aqui pede o fim desse conflito, porque você vive num dilema, tá? Ó, a sua vida só vai andar, a nova era, se você conseguir sair dessa rede. É como se você tivesse sido capturado por isso. Tá? Não tem fim do conflito, não existe aqui uma trégua, uma conciliação, se você não encarar esta travessia, né? Que a nova era fala sobre fazer diferente, sobre trazer luz para suas sombras. Então aqui é como se as sombras da relação aí dos seus pais, aquilo que falta para sua mãe, está muito projetado em você realizar as coisas por ela. Isso tá te deixando totalmente preso ou presa nessa situação, né? Enredado aqui. É como se fosse uma redenção também, do tipo, eu vou fazer por ela o que não foi feito antes, né? Eu vou pro sacrifício. Então, cuidado com isso, porque a gente tá falando de lealdades invisíveis aqui. Sucesso, a vitória, ó. O sucesso e a vitória vem para você na sua vida a partir do momento que você mudar a direção. Né? Aqui a torre está caindo, como já tinha caído lá na penúltima carta, né? Que tinha saído aqui a torre, ó, a torre. Então, aqui está retomando a desconstrução, né? Algo que, como eu falei também, a saciedade saiu, algo que se esgotou por si só, ou seja, o seu tempo de criança, adolescente, acabou, esgotou por si só. Agora você tem que ser uma mulher ou um homem adulto funcional. Agora você tem que ir para a vida. Esta carta fala sobre movimento de ir para a vida. Isso traz o sucesso, isso traz a vitória. Saíram as cartas da geração, da verdadeira vontade. Então, é a sua verdadeira vontade, não é a vontade da sua mãe ou do seu pai, seja lá de quem for da família. Ó, muitas interferências atrapalham a sua felicidade. E atrapalham também a abertura para realização material, tá? Veja aí como é que você está profissionalmente. Até mesmo essa questão da carreira pode ser algo que é um peso para você. Eu não sei se você escolheu a profissão que realmente brilha seus olhos, né? Foi aquela coisa meio, porque isso aqui tá dinheiro, porque minha mãe falou, porque minha mãe queria, sei lá, um advogado da família, queria um médico, queria sei lá o quê. Opressão, ó. Pro sol brilhar, para realizar o sonho, né? Para ter um lugar de destaque, você se diminuiu. E fica difícil também ganhar e prosperar quando você percebe que você tá num lugar, você tem que fazer as coisas, mas não é aquilo exatamente que você escolheu. Não é aquilo que faz o seu olho brilhar. Para sair disso tem que ter afinco, luta. Vai ter que enfrentar as questões do ego, das projeções. Ó, conhecimento. De cara, aqui, essa rainha de copas pede para que você vá para terapia. Não sei se você já faz terapia, ou se você tá pensando em largar a terapia, o tarot tá claramente falando, não largue a terapia, tá? Valorize o seu psicólogo, porque aqui fala sobre uma luta árdua. Você tá lutando por dois, parece que você tá tentando realizar por dois. E os excessos, né, o diabo, ele tem o poder de construir e destruir. Mas como fica muito pesado para você, por mais que você tenha esse poder da geração, você não vai construir por dois. Se você tentar fazer isso, você vai construir um castelo de areia e no primeiro sopro vai cair. Aqui fala sobre aprofundar nas questões emocionais. Talvez você também não tenha essa cultura, digamos, dentro de casa, né? A gente é muito resolutivo, resolve. Eu vejo muito essa questão dos pais direcionando os filhos de uma forma bastante fechada, sabe? O que mais? Para Leão, finalizando esta mesa. Ó, questão de trabalho, né? Então, eu falei muito sobre carreira, trabalho, exatamente isso.
você vai ter que começar a brigar pelo seu lugar, pelo seu valor, por aquilo que faz seu olho brilhar, porque senão, se você for só nessa toada, deixar a vida me levar, eu vou realizar, vou dar esse canudo para os meus pais, aí eu vejo o que eu faço, isso aqui só atrasa o seu sucesso profissional, a sua recolocação. Aqui eu tô falando claramente com pessoas que sentem um chamado para mudar de carreira, ou trancar uma faculdade, fazer outra faculdade, né? Eu tô falando com faixas etárias aí diferentes. Ou então você já tá há um tempo aí numa profissão, sei lá, mais de 10 anos, e sente um chamado de fazer uma coisa diferente, mas não sabe nem por onde começar, né? Claro, você não deve satisfações para os seus pais hoje, mas tudo isso é uma projeção daquilo que foi o passado, né? Foi o direcionamento deles, e aí você tem que se ver nessa nova situação, nessa nova configuração, como eu falei, né? A torre cai para que você reconstrua algo. Então, são as energias para Leão, e eu agradeço a você que me acompanhou até aqui. Assim eu levo adiante o trabalho junto à espiritualidade, pedindo que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente, que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.